Então, para quem viu apenas cortes e não viu a pregação inteira da pastora Helena Raquel, eu quero te dizer, assista. A pregação está no YouTube, no canal dos Gideões 2026. E a pregação ela foi baseada num texto que está no livro de Juízes, capítulo 19, se eu não me engano, que conta uma das histórias mais horríveis da Bíblia. A história é sobre um levita que tinha uma subesposa, né, uma concubina, e ele estava numa cidade, enfim, a pastora explica o contexto inteiro, e nessa cidade os homens eles eram abusivos, eles eram pecadores, eles eram terríveis. E ele está hospedado na casa de um senhor junto com a sua concubina. Esses homens perversos batem à porta, pedindo que o senhor mandasse o levita para fora, para que eles abusassem do levita. Lembrando que, quando a gente fala de levita na Bíblia, a gente está falando de homens que vieram da tribo de Levi, pessoas que vieram da tribo de Levi e que eram designadas para trabalhar no templo. Homens que deveriam ser sacerdotes e cuidar dos artigos, né, dos utensílios do templo. Então não estamos falando só de músico como muitos acham, não, adorador, né? Levita era aquele que vinha da tribo de Levi e que era separado para cuidar das coisas de Deus. Então esse levita tem essa concubina, e ele está hospedado na casa desse senhor. Batem à porta esses homens perversos querendo abusar do levita. O levita, ao invés de ir, se defender, fazer qualquer coisa, ele pega a concubina e joga do lado de fora. Simplesmente isso, joga a mulher do lado de fora. A mulher fica sendo abusada a noite inteira. E de manhã, ao invés dele sair para procurar, pelo menos ela, ele não sai. Ela é que volta, deita na porta, desesperada, dilacerada e morre. E aí de manhã ele vai lá, tenta pegar ela, ela não reage, ele joga ela em cima de um animal, vai para a cidade que ele tinha que ir, enfim. E aí ele decide fazer uma coisa mais horrível ainda. Ele corta o corpo da concubina em 12 pedaços, esquarteja ela e envia um pedaço para cada tribo de Israel, numa expectativa de vingança, sei lá o que passava na cabeça desse homem maluco. E ele faz isso. E a pastora Helena Raquel fez como os profetas da antiguidade faziam, né? Eles denunciavam crimes, denunciavam atrocidades, pecados, coisas horríveis que aconteciam na cidade. Foi isso que ela fez. É uma pregação bíblica partindo desse texto e daí em diante ela denuncia os levitas de hoje, ou seja, os homens que são chamados de irmão, de pastor, que são muitas vezes encobertos e defendidos pela igreja, mas que estão cometendo atrocidades, como pedofilia, agressão a mulheres e oprimindo essas pessoas em nome da fé, silenciando mulheres em nome da fé e tudo mais. Então ela usou esse texto como base e fez uma denúncia no tempo de hoje, onde muitos pastores, irmãos, né, se colocam nesse lugar de ungido do Senhor e ficam sendo protegidos ao invés de denunciados enquanto cometem crimes terríveis. E aí ela deu o número de delegacia da mulher, deu o número de atendimento para crianças que estão sofrendo abuso, ela simplesmente botou a boca no trombone e denunciou esse pecado que tem sido encoberto nessa geração. Então para você que não assistiu a pregação, assista, vale muito a pena. E o que eu sinto no meu coração nesse momento é o desejo de orar pela pastora Helena Raquel para que ela seja guardada, para que ela seja protegida, para que ela seja sustentada pelo Senhor, porque se levantou uma voz profética realmente para poder denunciar tudo o que tem acontecido nesse tempo. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu li esse texto eu não entendi muito bem porque que ele estava ali, porque é uma história tão horrível. Eu não pensei, por que isso aqui está na Bíblia? E mal sabia eu que ia chegar um tempo onde viveríamos histórias terríveis também. O Senhor permitiu que aquele texto estivesse ali para um tempo como esse. E detalhe, a pastora não pregou do nada não, tá? Ela mesma testifica que estudou o texto por 13 anos até trazer essa mensagem. Então foi uma denúncia. E nós, como igreja, precisamos apoiá-la, porque eu creio que a partir desse vídeo, muitas mulheres que apanham e são silenciadas vão denunciar. Muitas crianças que sofrem abuso e os pais ficam com medo. Ah, mas é o pastor, ah, mas é o ungido, vão denunciar. Então, é uma limpeza que está acontecendo no corpo de Cristo, é uma limpeza que está acontecendo na noiva e glória a Deus por isso. Pastora Helena Raquel, muito obrigado e que o Senhor te guarde a sua saída assim como guardou a sua entrada e que você jamais se cale nesta geração. Obrigado por tanto. Gente, espero que tenha feito sentido para você, explicado, esclarecido aí um pouco para quem não tinha visto e senta para assistir essa pregação em nome de Jesus. Faça isso por você e pela igreja. Beijo, até a próxima, tchau.